Trindade é a concepção de que Deus é um e, ao mesmo tempo, três pessoas distintas, o que eu levei um bom tempo para entender. E imaginando que isso seja uma dúvida geral, venho trazer algumas explicações que me ajudaram bastante com esse assunto. Há quem afirme que a Trindade seria apenas um dogma institucionalizado pela Igreja, e também há quem garanta que isso é apenas uma forma de se referir a múltiplas personalidades de Deus. Porém, isso são conclusões de quem nunca leu nem o Evangelho e se baseia na narrativa de terceiros que também não sabem do que estão falando. A Bíblia deixa claro que a Trindade não é um princípio filosófico, nem é a definição do conjunto das faces de Deus, mas sim uma única fonte imensurável de poder manifesto em três pessoas distintas, conforme consta em diversas passagens, como quando Jesus esclarece os discípulos sobre o Espírito Santo, dizendo: tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Nessa fala, Jesus se posiciona como herdeiro do Pai e provedor daquilo que o Espírito revelaria aos apóstolos. Portanto, Jesus é diferente do Pai, que é diferente do Espírito, que é diferente de Jesus. Porém, os três são Deus, porque compartilham o tudo ao qual Jesus se refere. O problema é que, falando desse jeito, também dá a impressão equivocada de que esse tudo ao qual Jesus se refere seria uma quarta divindade formada pela união das outras três. Sendo assim, para ilustrar melhor essa dinâmica divina de três em um, o pastor Luciano Subirá usou o Sol como exemplo para explicar que Deus Pai é como a forma do astro, uma esfera incandescente que é o centro do sistema e responsável pelo equilíbrio orbital de tudo que existe ao seu redor. Jesus é a luz do sol, ou a luz do mundo, como ele mesmo se revelou. Ele é a luz que demarca os ciclos da natureza, dia e noite, primavera, verão, outono e inverno. Possui propriedades vivificantes e medicinais, e tem o poder de dissipar até as trevas mais profundas. E o Espírito Santo é como o calor do sol, que se faz sentir até durante a noite. A Bíblia descreve o Espírito como labaredas de fogo, e de fato, depois de receber a graça e se tornar habitação do Espírito, o coração da gente queima por aquilo que a gente deve fazer e esfria feito gelo quando a gente faz alguma coisa que não devia. Portanto, assim como a forma esférica, a emissão de luz e a propagação de calor são aspectos que definem o Sol, igualmente o Deus único pode interagir conosco através das três pessoas que compõem a sua Trindade. Em outras palavras, Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus sem ser a mesma pessoa, do mesmo jeito que forma, luz e calor são atributos diferentes de um único Sol. É realmente um Deus magnífico e muito temível, porque pensa bem, quem se levanta contra ele, na verdade, está se indispondo contra três, sendo que o Pai é o Senhor dos exércitos, o Filho é o juiz do Apocalipse, e o Espírito Santo é a centelha divina que impede o mal de prevalecer sobre este mundo. Eu não sei como as pessoas conseguem ficar indiferentes a um Deus grandioso desse. Como não admirar esse Deus com a mais profunda reverência? Eu quero mais é ficar aos pés dele mesmo, dando glória e aleluia, porque ele me garante, e com ele eu sou feliz.